Saudações a todos, meu nome é Léo Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Sonhando com os Deuses. Esse livro foi escrito por Scott Cunningham, contém 169 páginas divididas em 16 capítulos e 3 partes e foi publicado no ano de 2002 pela editora Gaia. Bom, andei meio sumido esses tempos porque infelizmente meu computador acabou dando um probleminha aí recentemente e eu tive que consertar e acabou atrasando um concerto, e aí veio o carnaval e tudo isso. Então enfim, nós estamos de volta aí. Espero que agora a gente consiga normalizar tudo e aí correr com algumas resenhas, né? Tem alguns trabalhos para serem entregues também, enfim. E com isso conto mais uma vez com a participação de vocês. Eu ainda tenho que responder um monte de perguntas que me mandaram, né? Aí nos vídeos, então por favor não parem de comentar, né? Seja uma dúvida ou um comentário do que você está achando do vídeo, isso é sempre importante porque isso engaja o canal, né? E faz com que o YouTube entenda que o canal está vivo e portanto merece ser compartilhado, etc. Inclusive, se você tiver interesse, compartilha. Se você achar o vídeo interessante, deixe seu like. Os métodos adicionais para, enfim, para a gente interagir vão estar aí com as minhas outras redes sociais, etc. Meu Instagram e Facebook. E também a chave Pix aí, caso você queira colaborar com o trabalho que a gente faz aqui, ok? Então vamos falar sobre esse livro. Como o título sugere, né, esse é um livro que fala sobre sonhos, né? Sonhando com os deuses, né? E o Scott Cunningham aqui ele vem falar sobre essa relação, né? Do mundo onírico, né? Conosco aqui, né? Nesse mundo material e tudo mais. A relação com os sonhos sempre foi muito presente na minha vida, né? Vocês que me acompanham com mais assiduidade vão poder atestar isso, né? Através inclusive dos últimos vídeos que eu publiquei, onde eu falo, né, na minha relação com determinadas entidades, etc., que durante muitos anos se manifestaram na minha vida através justamente dos sonhos, né? Então o contato com divindades, com ancestrais, com entidades, né? Sempre se deu, mas na maioria das vezes, né, se deu dessa forma, até muito recentemente na minha vida, depois que começou, depois de certas iniciações, etc., que processos de incorporação e tudo mais passaram a ocorrer. Mas até então, o contato que eu tinha com esses seres era quase que exclusivamente através dos sonhos ou através das incorporações de outras pessoas, né? Então assim, é um tema bastante presente dentro do contexto espiritual e mágico, né, de forma geral, e de muita importância, justamente por causa disso, porque é um dos meios de comunicação que os seres do além, vamos colocar assim, né, estabelecem conosco. Justamente porque quando a gente está sonhando, né, a gente está dormindo, a gente se desarma, né, a gente abre mão de determinados bloqueios mentais que a gente estabelece, né, pela lógica, baseados na lógica materialista, né, desse mundo moderno, inclusive. E aí nos sonhos a gente, né, acha tudo normal, então a gente não fica questionando as coisas, né? Se uma coisa tem uma forma e daqui a pouco ela muda de forma no instante seguinte no mundo dos sonhos, não tem problema, né? Se a gente está conversando com uma pessoa X e depois ela se transforma na pessoa Y, não tem problema, né? Se você está ali e de repente você começa a voar, por exemplo, no mundo dos sonhos, isso é normal. Então o mundo astral, né, como também é chamado, ele tem essa característica, né, de ser um mundo nas quais certas preocupações, né, exigências que nós temos desse plano aqui, não são sentidas ou passadas para o lado de lá. Aqui no prefácio, ele vem falando que muitos indivíduos ainda insistem, né, que os sonhos eles são simples manifestações mentais, né, ou seja, eles não contam, né, como nada além de algo da nossa própria cabeça, né? E aí ele fala assim: passamos quase um terço de nossas vidas envoltos em sombras e sonhos. O ato de dormir garante o necessário descanso para nossos corpos e mentes conscientes. Entretanto, nossos seres interiores ficam longe de inativos durante o sonho, como pode ser evidenciado por nossos sonhos.
Os sonhos têm sido sujeito de debate espiritual e filosófico por mais de 3.000 anos. Tal debate continua, particularmente entre os pesquisadores de sono, que ainda são incapazes de identificar os processos mentais e fisiológicos que funcionam durante a ocorrência de sonhos. Embora centenas de teorias tenham sido avançadas, os sonhos permanecem um aspecto largamente inexplicado, misterioso de nossas vidas diárias. Os antigos povos politeístas tinham pouca dificuldade em explicar os sonhos. Havia algumas diferenças nessas explicações, mas a maioria era baseada em uma crença inaceitável para a prática moderna da investigação científica. Os sonhos são experiências espirituais nas quais conselhos ou avisos são recebidos das divindades. Então, como eu citei, né, muitas pessoas, né, eu incluso, tem esse tipo de relação com os sonhos e através dos sonhos, né, conseguem contato com as divindades. Essa teoria de que os sonhos são puras manifestações mentais, etc., elas acabam não se sustentando para muitos de nós. Por quê? Justamente por isso que ele destaca aqui. Muitos de nós recebem avisos, né, conselhos, indicações, respostas através dos sonhos. Aí alguém pode pensar, não, mas são coisas do subconsciente, né? Essas respostas, esses conselhos são coisas que a própria pessoa sabe, mas que estão ali dentro do subconsciente dela, e aí eles são despertos durante o sonho e etc. Tudo bem, existe esse aspecto também. Mas e quando essas coisas transcendem a própria esfera de realidade do indivíduo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que recebem números de jogos, né, durante os sonhos para ganhar determinadas quantias. A gente sabe que determinados avisos são dados sobre fatos que vão ocorrer. Tem o caso clássico, né, por exemplo, dos Mamonas Assassinas, né, que um dos rapazes lá sonhou que o avião ia cair, etc. E acabou acontecendo exatamente como ele sonhou. Aqui na minha família, por exemplo, a gente tem a tradição, que é uma tradição inclusive quase que universal, né? Do Egito até a Europa você tem essa mesma fala, né? Não sei no Oriente, mas de quando você sonha com dente, né, alguém vai morrer. E isso acontece aqui. Eu sonho às vezes com dente, pessoas morrem. Isso desde o Antigo Egito, tem lá nos papiros, né, que a gente vai ver aqui inclusive, falando sobre essa correlação, né, de determinados símbolos que representam determinadas consequências nessa vida material aqui. Então, são coisas que transcendem a própria consciência ou subconsciência do indivíduo. Então, não quer dizer que o nosso subconsciente não possa atuar dentro do contexto dos sonhos, é óbvio que sim, né? Mas não é uma coisa ou outra, como muitas pessoas querem acreditar ou querem fazer que os outros acreditem. Mas muitas vezes é uma coisa e outra, como muitas coisas na nossa vida, né? Ou seja, são coisas complementares que se somam, né, e formam essa experiência, né, que nós temos, que é a experiência do viver. Bom, então para a gente entender aqui como é que esse livro é dividido, né, ele mesmo explica aqui, ele fala que a parte 1 deste livro examina as teorias sobre os sonhos e sua importância para os antigos egípcios, sumerianos, babilônios, gregos, romanos, havaianos e nativos americanos. Ela fecha com uma olhada nos livros de sonhos. A parte 2 define um sistema único de ritual projetado para solicitar sonhos a nossas divindades pessoais, baseado nas técnicas da antiguidade, assim como experiência pessoal. E a parte 3 consiste de um guia em profundidade para lembrar e registrar seus sonhos, interpretando-os e determinando se eles são de origem divina. Então a gente tem uma parte teórica, né? Uma parte prática e uma parte analítica, digamos assim, né? De todo esse contexto dos sonhos. Então a gente começa aqui falando sobre justamente a parte histórica, né? De onde surge, né, essas ideias de que os sonhos eles têm importância e tudo mais. Uma coisa que desde os nossos ancestrais mais remotos já era levada em consideração, né, a importância dos sonhos na nossa vida. Então a gente começa aqui na parte 1 do livro, que ele chama de Dia. E o primeiro capítulo, o mistério dos sonhos. Então aqui ele vem falando sobre isso que eu já comentei, né, sobre a questão do subconsciente e tudo mais, e que o sonho ele seria então uma maneira do subconsciente de se despertar, né? Então enquanto
nós estamos aqui acordados, né, na vigília, a mente que está atuando é a mente consciente, né? E quando nós dormimos, a mente que entra em ação seria a mente subconsciente. Então seria, né? Então nós temos essas duas mentes, vamos colocar assim. Então a mente ativa durante o processo da vigília, esse processo aqui que você está vendo agora, é a mente consciente. Depois, quando você dorme, a mente subconsciente é o que entra em ação. E por isso que toda a questão dos símbolos, das imagens, elas têm menos importância do que o sentido das coisas por trás daqueles símbolos, né? Então a forma no mundo subconsciente, digamos assim, ela importa menos, né, do que a essência e o que aquilo representa. E ele vem destacando que os médiuns, né, eles seriam então, de acordo com algumas teorias, tá, seriam esses indivíduos capazes de trazer a mente subconsciente à tona durante a vigília, né? Então isso casa um pouco com algumas teorias que vêm sendo ditas aí atualmente, né, de que, por exemplo, num processo de incorporação, na verdade, né, seria aquilo que existe no seu interior que estaria vindo à tona, e enfim, então não seria necessariamente espírito, mas uma própria parte do seu ser. Como eu disse, essa teoria ela só se sustenta até a página 2, né? Porque quando isso transcende, né, a própria realidade do indivíduo, como explicar então? Mas só para se ter uma noção de que existe todas essas ideias sobre esse contexto. E aí ele vem tratando aqui dos diferentes tipos de sonhos, né? Tem os sonhos naturais, que são frutos dos desejos, ou de experiências aleatórias. Então são aqueles sonhos que, enfim, você viveu uma coisa num determinado dia e aí você sonhou com aquilo, ou alguém te falou alguma coisa e você sonhou em seguida, ou você está dormindo e aí começa a chover e aí você começa a sonhar que está chovendo, ou a televisão está ligada, alguém fala alguma coisa na televisão e você começa a sonhar com aquilo. Então seriam sonhos naturais, né? Os sonhos psíquicos, né, que é o segundo tipo aqui que ele classifica, são aqueles que contêm previsões, né? Então, como esse que eu citei dos Mamonas Assassinas, né, que o indivíduo de alguma forma consegue antever algum evento, sonhando com aquilo, né? Então, o caso dos Mamonas Assassinas é um clássico, né, porque ele falou literalmente o que ia acontecer. Os sonhos telepáticos, que são transmitidos através de outrem e podem estar relacionados aos anteriores, né? Então são aqueles sonhos induzidos por alguém na sua cabeça, né? No seu mundo astral. Então alguém vai lá e planta ali uma intenção e você acaba sonhando com aquilo. A projeção astral, né, que é aquilo que é falado sobre sair do corpo, né, se projetar e etc. E os divinos, que são então usados, né, os sonhos usados pelas divindades, né, para se comunicarem com a pessoa. Esse aqui é um tipo que vai ser bastante explorado aqui nesse livro, porque o livro fala justamente disso, né, sonhando com os deuses. Então essa é a base inicial para a ideia desse livro, que vem falar justamente dessa prática antiga, né, que é da incubação dos sonhos. Então ele vem citando aqui, né, os países já mencionados, como o Egito, a Grécia, Roma, a Babilônia, né, que eles tinham templos específicos dedicados, né, para as pessoas sonharem com as divindades. Por que as pessoas faziam isso? Porque elas tinham intenções de buscar respostas, curas, saber do seu destino, enfim, fazer promessas para conquistar coisas, etc. Então, isso era uma prática tão comum naquela época que eles então tinham templos dedicados especificamente para isso. Você ia para aquele templo, dormia lá, né? Obviamente que cada local tinha as suas especificidades, cada local, cada país, etc. tinha o seu modus operandi de como isso era feito, mas a ideia basicamente era a mesma, né? Era você tinha um espaço dedicado a uma divindade relacionada à noite, à lua ou ao mundo dos sonhos, né, ao mundo astral e etc. E você ia lá e sonhar, com a intenção de sonhar e etc. Para ter essas respostas. Então, muitas das vezes isso era feito através de promessas ou de oferendas, né, de sacrifícios, etc. Mas elas partiam de determinados princípios, que é o que ele destaca aqui.
As teorias subjacentes a essa prática de incubar sonhos que fora tão difundida são claras. As divindades se preocupam com seus adoradores. Então veja que o divino ele tem uma relação próxima, íntima com aqueles que os adoram. Não é essa ideia distanciada de um Deus que está lá não sei aonde, que não fala com ninguém, que não se comunica, que ninguém vê, e etc. Não. As divindades antigas, elas tinham uma relação próxima, íntima e literal com seus adoradores, né? Os sonhos podem ser enviados por deusas e deuses, né? Então, assim, não existia uma regra, né, de só um tipo de divindade ou do sexo X ou Y. O mais próximo que um adorador pode estar de uma divindade, enquanto em estado corpóreo, é dentro do templo dela ou dele. Então, por causa disso, né, porque eles iam para esses templos justamente para manter ali um contato ainda mais íntimo. Por quê? Porque o templo era um lugar sagrado, né? Ele não era profanado por atitudes mundanas. Então, a energia, né, os assentamentos, ou as imagens, ou qualquer nome que se dê, né, sobre essas maneiras de manter aquela energia divina ali, eram praticados permanentemente para que aquela coisa permanecesse, né? Assim, dormir dentro de um templo será o método mais eficaz de produzir um sonho divino, né? Então, a gente tem aqui algumas bases, né, iniciais para explicar o porquê que isso era feito, né, e porquê que funcionava, né, de acordo com as crenças espiritualistas, etc. A gente sabe que, né, funciona porque, enfim, muitos de nós somos exemplos vivos disso. E aí ele conclui esse capítulo falando sobre Freud, a psicanálise, né, e o REM, que é Rapid Eye Movement, né, que é algumas teorias sobre em que momento ocorre o sonho, etc. E teorias diversas sobre os sonhos, serem assimilações de conhecimentos, né, de coisas que você vai aprendendo, aí a sua mente vai ali, processando tudo aquilo que você vem aprendendo ao longo do tempo. Ou também alguns dizem que na verdade os sonhos são descartes de informações inúteis adquiridas durante a vida. Então tem também essa ideia aqui que alguns vão considerar, eu achei bem interessante, eu nunca tinha ouvido isso, né? Então se você teve algum momento alguma informação que não vai te servir para nada, sua mente vai lá e faz você sonhar com aquilo de alguma forma meio doida, né? Como são os sonhos, porque depois você esquece, ou seja, aquilo é apagado da sua mente, né? Mais ou menos isso. Bom, no capítulo 2 a gente fala sobre o Egito e vem falando que não há evidências de que eles acreditavam que a alma se separava do corpo, mas que o ato de sonhar se dava em outro plano, né? Isso aqui, enfim, é meio complicado essa afirmação, porque a gente sabe que, assim, no Egito existem 9 corpos, né? A ideia de que são 9 corpos, alguns desses corpos, ao menos no que tange o pós-morte, eles de fato eles são considerados como tendo a capacidade de vagar, né? Então eles viajam entre planos, etc. Então, assim, mas isso aqui é detalhe, né? Mas assim, é importante ter isso em mente, de que não dá para bater o martelo atualmente para falar, não acreditavam nisso, não. É provável que eles acreditassem, sim, que de alguma forma o indivíduo saísse do corpo, ou que aquilo ali era um outro corpo, né, paralelo ao corpo material, que é esse aqui, o Hat, né? E, enfim, esse outro corpo estava tendo a sua vivência, então esses corpos seriam paralelos, né? A gente está vivendo a coisa aqui, o outro corpo, que seria o Ka ou Ba, está vivendo do lado de lá, do outro plano, e aí essas vivências elas se conjugam, né, em algum momento. E aí ele vem falando aqui sobre os tipos, né, de sonho, que os sonhos eram de um tipo de devotos, né, onde as divindades solicitam ou exigem ações, né, dos seus devotos. Então isso de fato acontece. Eu mesmo já tive uma experiência nesse sentido com Anubis, por exemplo, né, que veio num sonho para mim e falou determinadas coisas que eu deveria fazer, etc. Então, assim, né, porque eu sou um devoto de Anubis e tudo mais. Então faz sentido que ele tenha vindo falar comigo, embora, né, pudesse ter sido qualquer outra divindade. Mas assim, é o que ele está classificando aqui, né, dessa coisa da proximidade com aquele ser. Os sonhos reveladores, que são sobre os eventos futuros, etc. Isso é o conceito dos egípcios, tá, que ele está falando aqui. E os informativos
que informavam sobre localizações e etc. Então, tem inclusive na esfinge ali você tem a Estela do Sonho, né? Que eu esqueci qual é o nome do faraó. Que ele mandou erguer aquela estela, que ele disse que ele estava dormindo ali do lado ali da esfinge, né? Na sombra ali da esfinge, a esfinge nessa época ela estava meio que soterrada pela areia. E aí a esfinge apareceu para ele num sonho e pediu que ele desenterrasse ela, né? Tirasse aquele monte de areia, porque ela estava coberta até a cabeça de areia. E que se ele fizesse isso, ele ia se tornar faraó. Ele não era o próximo na sucessão ali dos filhos, né? Porque ele era o terceiro ou quarto filho do faraó regente naquele momento. Então ele não tinha pouca chance de ser o faraó. No final das contas, ele foi lá e desenterrou a esfinge e ele acabou se tornando faraó por uma série de circunstâncias, mas enfim, aí ele mandou erguer essa estela entre ali as patas da esfinge, né? Como uma prova, né, de que ela cumpriu o que ela disse para ele através do sonho. E aqui ele vem falando sobre os diversos templos, né, que eram famosos pela eficácia, né, de incubar sonhos, né? Então assim, isso virava uma coisa popular, as pessoas passavam aí para esses lugares e ficavam fascinadas porque recebiam as suas respostas e falavam umas para as outras e viravam lugares de peregrinação. Então as pessoas iam para esses lugares e passavam a tornar aquilo ali uma prática comum, né? Enfim, aí ele traz uma lista aqui, ele fala de uma série de outros elementos relacionados ao período ptolomaico, também vai dando vários exemplos, e que muitos desses sonhos, né, tinham determinadas regras para serem, digamos, vividos, né? Então o indivíduo, ele muitas vezes tinha que fazer determinados resguardos, né? Ele tinha que se abster de carne, não podia fazer sexo durante determinado tempo antes de ir para o templo. Ou seja, várias coisas que quem é familiarizado, por exemplo, com macumba, sabe que tem que ser feitas e que a gente sabe através desses registros que não são invenções modernas, não são coisas de agora, né? São coisas que acontecem aí há muitos anos, desde sempre, há milhares de anos, como a gente está vendo nesse caso aqui do Egito. Bom, e aí ele vem falando que os sacerdotes, né, os especialistas nisso, eles podiam inclusive fazer o uso de um livro de interpretação de sonhos. Então, mais um elemento interessante, né, que a gente tem aí vários livros, né, aquelas listas, né, sonhar com isso significa não sei o que. Ou seja, isso é uma coisa que veio desde lá dos tempos do Antigo Egito, ou seja, de 5.000 anos atrás a gente já tem registro dessa prática, né? E como esse caso do dente que eu citei antes, né? Isso, tem registro disso em papiro egípcio de 5.000 anos atrás, né? E um desses papiros mais famosos é o Chester Beatty Papyrus, né? Terceiro, que tem cerca de 108 interpretações de sonhos, ou seja, esses indivíduos usavam essas listas, né, para dizer, olha, você sonhou com isso, significa isso, né? Olha que interessante, né? E aí há várias teorias de que cada sacerdote, muitas vezes, tinha o seu próprio, né? Então pode ser que o indivíduo ele desenvolvesse ali a sua própria lista de interpretações, porque ele ia tendo experiências com os relatos das pessoas e ele ia registrando isso, falando de tal sonho com tal coisa, e aí aconteceu isso, então isso significa isso, né? Isso se tornava uma prática. E aí ele vem trazendo aqui, né, um feitiço para sonhar, um exemplo de feitiço para sonhar, um exemplo de feitiço com Bes, né, que é uma divindade egípcia, né, e finaliza com Isis, né, e diz aquilo que já foi mencionado aqui, de que os Netzeru, né, que são os deuses egípcios, eles se preocupam com seus devotos, né, então não são divindades que estão apartadas do mundo, né, inclusive essa é uma ideia que as pessoas confundem, porque elas trazem muito esses conceitos gregos e judaico-cristãos, né, muitas vezes para o contexto egípcio e acabam se confundindo. Então, no Egito, né, essas ideias, por exemplo, greco-romanas e judaico-cristãs, muitas vezes elas consideram as divindades como seres apartados, vivendo, né, em lugares específicos, mais isolados, né, distanciados dos seres humanos. O conceito egípcio ele não é esse, né? Existe a ideia desses deuses, né, dos Netzeru, enquanto viventes e advindos em determinados planos espirituais, porém eles se expandem, né, digamos assim, até a nossa própria existência e além. Então nós também somos Netzeru, de uma certa forma, nós também somos os deuses,
né? Porque nós somos compostos por essas mesmas substâncias, né? Que são emanadas desses seres divinos. Então nós somos eles também, de uma certa forma, né? Então essa manifestação, na verdade, é uma manifestação também daquilo que nós somos, de uma certa maneira, entende? Então existe uma ideia intrínseca entre o divino, né, e o ser humano, que não é apartada como essas ideias, por exemplo, judaico-cristãs, que dizem que o Deus dele está lá, sabe-se lá onde, e aí um dia vai voltar e etc, e nós estamos aqui. Não, isso daí é outras ideias, né? É sempre importante não confundir. Né, e deixar muito claro e sempre se distanciar dessas ideias quando as pessoas falam assim que todas as religiões são iguais, ou seja, não acreditem nessa baboseira. Cada religião tem seus próprios fundamentos. Não misturem fundamentos de religiões, porque isso só gera problema e confusão na mente das pessoas. No terceiro capítulo ele fala do Oriente Médio, a Suméria, a Babilônia e a Síria. E ele fala: os sumérios foram um povo extraordinário, não semita, notável por suas realizações em leis, educação, reforma social, medicina, agricultura, filosofia, arquitetura e literatura. Ainda mais notável é o fato de que a existência desse povo permaneceu desconhecida até cerca de 140 anos atrás, quando os arqueólogos, procurando por sítios assírios, começaram a tropeçar em evidências surpreendentes de uma cultura ainda mais antiga. A evidência cresceu vagarosamente. Em 1850, um estimado arqueólogo leu um artigo no qual expressava sua dúvida de que os assírios e os babilônios tivessem realmente inventado a escrita cuneiforme. Até esta data, a maioria dos arqueólogos do Oriente Médio estava concentrada em provar a veracidade da Bíblia, e apenas culturas semitas, Babilônia, Assíria e Acádia, eram estudadas. A possibilidade de uma cultura não semita houvesse existido antes dos babilônios parecia absurda, pois nenhuma era mencionada na Bíblia. As discussões subsequentes levaram às escavações no Iraque. Os artefatos e edifícios lá encontrados finalmente estabeleceram a existência da Suméria. Muitas outras escavações se seguiram. A arqueologia sumeriana continuou a ser estorvada por arqueólogos de mente fechada por várias décadas. Logo, entretanto, a esmagadora evidência apresentada pelos remanescentes plásticos e linguísticos de uma antiga cultura não semita não pôde mais ser negada, e a Suméria passou a fazer parte dos livros de história. Então, enfim, né? Esse aí é um problema que a gente encontra até os dias de hoje em menor intensidade, mas ainda assim, né? Que essa coisa de a Bíblia ter sido usada como referência histórica, né, para pautar pesquisas arqueológicas e etc. Um problema sério, até no Egito, né, na egiptologia, a gente encontra frequentemente esse problema, né, porque as pessoas querem que os mitos contados na Bíblia sejam fatos científicos, históricos, arqueológicos, e muitas vezes não são. São mitos, né, são histórias contadas de caráter poético, religioso, etc., mas muitas vezes não são reais. Bom, e aqui ele faz um resumo, né, da religião sumeriana, né, e que diz que os seres humanos então foram criados para adorar os deuses, segundo as crenças lá deles, e que criavam todo tipo de coisa, né, pela palavra, pelo poder da palavra. E que o mundo dos mortos era um lugar escuro, segundo aquela crença, chamado de a Terra Sem Volta. E que os deuses eram por demais ocupados por seus afazeres, então divindades menores, digamos assim, eram solicitadas pelas pessoas para realizar, né, os seus desejos, fazer aquilo que as pessoas queriam. As pessoas pediam, sabia que os deuses principais eram ocupados, então vou pedir para aquela divindade ali menor, porque ele está mais próximo da gente. Mais ou menos uma lógica que a gente segue nos dias de hoje em algumas determinadas religiões, etc. Até essa questão da ocupação divina é interessante, né? Porque a gente também tem um conceito semelhante no Egito, né? Quando Ra, por exemplo, ele fala isso, né? Ele fala: olha, eu sou muito ocupado, não tenho condições de ficar cuidando de todas as coisas desse mundo aí não de vocês, então toma Reca, né? Que é a magia, e vocês usem a magia aí para resolver os problemas de vocês, porque eu não posso cuidar de tudo, né? Eu tenho que cuidar da ordem cósmica, né? Eu tenho que cuidar para que Ma'at permaneça vigente no universo, ou seja, a justiça, o equilíbrio, né? Então, usem magia, sabe? Façam magia para para equilibrar a vida de vocês. Esse é um discurso presente nos papiros egípcios, né? Antigos, etc. Então, vê a semelhança aí do conceito, embora seja diferente, né?
semelhante à ideia. Então o primeiro registro de um sonho sumério, né, é encontrado e pertence a, eu não sei, vou ler aqui porque eu não sei pronunciar isso direito, não sei se está certo, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, Eannatum, que diz que sua divindade pessoal, Nigirsu, alojou-se em sua cabeça para informar que o rei de Kish não tomaria partido na guerra, né? Então ali, mais uma vez, essa coisa, né, das divindades trazendo mensagens, influenciando e interferindo nas questões humanas, né? E relata o sonho de Gudea, que teve um sonho perturbador e foi até o templo para que eles interpretassem. Então, mais uma vez, essa coisa, né? As pessoas sonhavam, iam lá perguntar para os sacerdotes, etc., ou iam para os templos para saber, para sonhar intencionalmente. Ou seja, às vezes sonhavam e pediam para o sacerdote interpretar, ou iam até um templo para sonhar para ter as respostas, né? Acho que eu já comentei aqui em algum vídeo, né? Eu tenho um amigo que ele é péssimo interpretador de sonhos. Ele interpreta muito mal. E aí muitas das vezes eu sonhava e eu não estava entendendo o significado do sonho, e eu ia lá perguntar para ele o que ele achava. E aí fica uma dica, uma técnica interessante, funciona, pelo menos para mim funcionou, funciona bastante. E aí ele dava uma interpretação tão descabida para o sonho que a minha mente automaticamente falava: não é isso, foge dessa interpretação dele, tá tudo errado, o significado do sonho é esse. Ou seja, a minha mente na hora falava comigo ali e me dava a resposta. Era quase que uma tortura intencional que eu praticava, fazendo a minha mente escutar, né, a interpretação dele para que ela própria me desse a resposta. Então, enfim, mas é ótimo. Inclusive, sou grato a ele porque de uma certa forma funciona. Então, enfim. Então existe toda essa dinâmica, né? E aí ele fala também que os deuses também sonhavam, né? Segundo a ideia suméria, e até os próprios deuses às vezes tinham dificuldade em interpretar os próprios sonhos, assim. Então os deuses também se consultavam, etc. E em seguida fala da chegada dos babilônios, né? dos acadianos no território sumério, e as disputas entre esses povos, etc. E as interferências e influências culturais que uns exerceram sobre os outros. E aí resultou nessas mesclas, né, que se tornaram mais conhecidas recentemente para nós. E aí, enfim, aí eles faziam uma série de rituais, etc., baseados nessas ideias, né, e que existem registros, né, de deuses como Marduk, Ishtar e Sin, né, que então entravam na cabeça das pessoas, né, ou seja, entrar na cabeça seria essa ideia do sonhar, né, para dizer que determinadas coisas iam acontecer ou coisas que deveriam ser feitas, etc. Principalmente na mente dos líderes, né? E que existia uma classe então específica de sacerdotes, né? Que eram os Shabru, que poderiam ter sonhos por encomenda. Então tem esse ponto interessantíssimo aqui também, que é essa coisa, né? Se você não sonha, entre aspas, né? E você foi lá no templo e não sonhou, não aconteceu nada. Você podia inclusive encomendar o sonho. Então você chegava para um Shabru, que é um sacerdote desse tipo, pagava lá provavelmente alguma coisa para ele, e aí ele ia lá dormir no templo, consultar a divindade por você, né? E depois ele te trazia a resposta, etc. Ou seja, olha que interessante, um sonho por encomenda, né? Tô rindo, mas não é de deboche não, tô rindo do quão fascinante essa coisa toda, né? Olha o quanto conhecer outras culturas, né, nos abre portas, né, de possibilidades para a gente vivenciar isso, inclusive nos dias de hoje, né? De saber que a gente pode investir, né, aos nossos estudos, né, psíquicos, espirituais, mágicos, etc., nessa parte que hoje é tão negligenciada, que é a coisa dos sonhos, sabe? E a gente sabe que às vezes nem precisa nem pedir, né? Às vezes as pessoas sonham com a gente, né, e aquilo faz sentido. Às vezes acontece comigo, já aconteceu recentemente, inclusive, eu falei para um amigo meu, eu falei, olha, sonhei assim, assim, assado, que ele estava dentro de um barco, de um navio, tô lembrando aqui mais ou menos, a gente estava dentro de um navio, e aí tinha alguma coisa que eu falava com ele, que ele estava na mão e etc, e eu olhava pela janela e tinha um mar assim, muito revolto, né, e aí o navio balançava bastante, assim, eu falei, olha, não sei o que, aconteceu isso assim.
Aí ele falou, não, isso daí é porque eu encontrei uma menina, né, essa noite que passou, e eu tava com vários conflitos emocionais, sentimentais, etc. Eu falei, faz sentido, por causa da água, a instabilidade do navio, né? Ou seja, fez sentido para ele, não foi uma encomenda de sonho, eu simplesmente sonhei e fez sentido. Então, né, essas coisas acontecem. E aqui fala também sobre Alexandre o Grande, né, que também teria procurado ajuda nesses lugares, e traz algumas divindades ligadas aos sonhos, preces, né, falando dos sumérios lá. E exemplo de um ritual para banir demônios, né? Aí contar o pesadelo para um boneco de argila. Aí estou falando como é que é o ritual aqui. Você conta, né, o pesadelo, a perturbação ali para um boneco de argila e dissolve na água enquanto realizava um exorcismo, né? Então, ou seja, é como se você transferisse toda aquela coisa ruim, né, do sonho, do pesadelo para aquele boneco, dissolve aquilo na água enquanto vai exorcizando aquilo. Conclui falando de Gilgamesh e a influência que os sonhos exerceram neste épico. Aí a gente passa então para a Grécia, né, que os gregos foram fortemente influenciados pelos egípcios nessa questão dos sonhos e pelos babilônios também, mas tinham seus conceitos próprios. Então isso é uma coisa que as pessoas às vezes pensam, os gregos copiaram todos os egípcios. Óbvio que não, né? Os gregos eles tinham essa coisa de aprender com outros povos, como era coisa comum a muitos povos, né, de ficar zanzando por aí e aprendiam, mas também eles tinham as ideias deles, né? Então, enfim, não dá pra gente descredibilizar, né, aquilo que os próprios gregos querem, que de fato eles foram excepcionais também no seu tempo, no seu contexto cultural, etc. E aí ele fala, os gregos faziam distinção entre sonhos verdadeiros e falsos. Eles também distinguiam entre sonhos inspirados pelos deuses e aqueles causados pelas divindades da vida diária e interesses. A maioria dos sonhos era considerado como eventos que realmente ocorriam e não como fantasias sem significado. Píndaro afirmava que durante o dia a alma descansava enquanto o corpo estava ativo. À noite o corpo dormia e a alma estava ativa e podia receber avisos sobre o futuro. Durante o sono, as divindades permaneciam na cabeceira da mesa e davam conselhos a seus adoradores. Então, né, a gente está vendo mais uma vez essa questão, né, dos deuses, né, então, se relacionando com os seres humanos através dos sonhos. Aí ele vem falando ainda que Platão e Aristóteles concebiam os sonhos como comunicação entre os deuses e os homens, e a encoimises era a prática de incubar sonhos, e que os sonhos recebidos em lugares sagrados eram considerados como mais verossímeis que outros, né? Então, já citados lugares sagrados, né, se você fosse, então para os gregos, né, se você fosse para um templo lá e sonhou, aquilo ali era inconteste, o sonho tinha validade, porque foi de fato enviado pelo Deus, né, ou pela deusa. Se fosse em casa, talvez, enfim. E dada a popularidade dessa coisa dos sonhos, né, então tinham vários templos lá na Grécia também, dedicados exclusivamente a isso. E eles eram então mais distantes da sociedade, né, das cidades e tudo mais. Por quê? Porque eles tinham que ser lugares de paz, né, de tranquilidade. Por quê? Porque para dormir você precisa estar tranquilo, né? Então justamente eles eram localizados em lugares estratégicos, né, para isso. Além deles também considerarem essa coisa do resguardo, né? Então o indivíduo ele tinha que fazer ali sua dieta, né, não era chegar lá e dormir. Ele tinha que chegar lá e fazer a sua dieta, se fosse de questão sexual e tudo mais. O ritual propriamente dito geralmente começava com um sacrifício ou presentes para o templo realizado pelo suplicante. A natureza desse sacrifício ou presente era determinada pela riqueza da pessoa. Os pobres podiam não oferecer nada a não ser pequenos bolos embebidos em mel ou óleo, enquanto os ricos ofereciam dinheiro, comida, carneiros, porcos, cabras e outros animais. Se um carneiro fosse sacrificado, o adorador devia dormir dentro ou ao lado da pele do animal. Os sacerdotes frequentemente recebiam uma parte do animal sacrificado após ele ter sido queimado, ou seja, cozido no altar. Sacrifícios de animais, entretanto, não eram pré-requisitos para os rituais de incubação de sonhos. Oferendas de todos os tipos eram normalmente acompanhadas de preces, cânticos e música. Tanto o suplicante quanto o clero do templo oravam pelo resultado desejado. Então, a gente tem aí, né, um método, né, utilizado, que era essa coisa, né, para além do resguardo, a questão do sacrifício animal, muito presente, além de outros elementos. Sempre o quê? Observando as condições do indivíduo. Ou seja, não era que
se a pessoa não pudesse pagar por um bode, ela não ia ter acesso ao templo. Ela tinha, mas ela dava o que ela pudesse dar, que no caso era um bolinho e etc. Bom, ele vem falando aqui que esperava-se que o sonho, né, o resultado do sonho fosse claro, né, ou seja, perguntei uma coisa, eles esperavam que a resposta fosse objetiva, né, mas que às vezes não era, então os sacerdotes iam lá e interpretavam a coisa. E que os sonhos negativos, né, ou seja, os pesadelos, eles pediriam ações rituais, ou seja, sacrifícios, banhos, etc. Ou seja, dependendo do que a pessoa tivesse sonhado, aquilo ali demandava uma ação ritualística, né, para apaziguar, né, ou normalizar aquela energia, né. Por exemplo, me veio aqui agora à mente, uma vez eu não sei onde eu estava. Ah, não, eu sonhei com uma falecida nossa aqui da minha família, né? E ela veio falar comigo no sonho, etc. Ou seja, uma pessoa morta. E aí, no outro dia eu sonhei com a minha pombagira e ela falou para eu tomar banho de aroeira, porque eu tinha tido contato com o morto, né? Então, enfim. Então, veja aqui, porque eu sonhei com uma pessoa morta, né? Ela veio, então de alguma forma aquilo ali agregou alguma energia em mim, né? Alguma energia indesejada, negativa, etc. Não necessariamente é a culpa do morto, mas enfim, é um morto que não é um morto divinizado, né? Não é uma entidade, etc. É um morto, é um parente e que estava provavelmente com alguma energia negativa. Então a minha pombagira apareceu para mim no sonho, falando para eu tomar aquele banho de aroeira, para me limpar daquilo, né? Então parecido com isso aqui que está sendo dito, né? E que nos templos lá na Grécia, né, relacionados aos sonhos, pessoas moribundas nem grávidas eram aceitas, né? Ou seja, nem aquilo que tivesse relacionado a um momento da vida, nem ao momento da morte, né? E podiam ter imagens de Hipnos, de Nix, de Higeia, Telésforos e etc. Bom, eu não sou muito bom com esses nomes gregos não, mas enfim. E após a cura, né, se a pessoa recebesse uma cura, eles doavam dinheiro ou imagens representando a parte curada. Então uma coisa semelhante aí a que a gente tem lá na Igreja Católica, né? Você vai lá e preciso, a pessoa fala da promessa lá para se curar de não sei o que. Aí vai lá, bota lá a cabeça do, né? Por exemplo, aí curou a cabeça, aí vai lá e dá uma cabeça de cera lá na igreja, né? Preciso da cura do meu pé, aí vai lá e bota depois um pé de cera lá, uma vela de pé, na forma de pé, etc. Isso é uma prática muito comum, né? Na igreja católica, semelhante a isso aqui, né, que a gente está vendo. Depois ele fala sobre Hipócrates e Artemidorus, que criou Oneirocrítica. A interpretação dos sonhos. E que são 5 volumes de texto dedicados a esse assunto, né? Isso lá em 1400 antes da Era Comum. E conclui com uma lista de divindades gregas e significado dos sonhos. Então muitos desses capítulos aqui ele vai fazer isso, ele vai dar uma listinha das divindades relacionadas a sonhos e os significados ali do que significam, alguns símbolos, etc. para essas culturas. Esse aqui ele vem falando sobre Roma e que o culto a divindades estrangeiras era proibido em Roma, mas que o imperador Caracalla teria mudado então isso. E aí ele diz que os sonhos eram uma fonte de informação popular para todas as classes sociais. Os imperadores Tibério e Calígula previram suas próprias mortes em sonhos. O poeta Filemon, uma noite enquanto dormia, sonhou que via 9 jovens mulheres deixando sua casa. Ele contou esse sonho a seu filho, terminou de escrever uma peça na qual vinha trabalhando e voltou a dormir. Estava morto em questão de horas. As 9 mulheres que ele viu eram obviamente as musas, deixando sua casa para não serem contaminadas pelas energias negativas da morte. Então ele anteviu de uma certa forma a coisa sem ter interpretado exatamente o significado daquele sonho. Bom, aí ele diz que os processos de incubação eram semelhantes aos dos gregos, né? Então tinha os templos, a purificação, as oferendas, as preces, o sono, a interpretação e o diagnóstico. Então aqui a gente tem um processo, né, mais ou menos definido de como uma coisa acontecia. O templo, né, o espaço sagrado. Depois a purificação, né? Você chegava no templo, se purificava. E aí você fazia as oferendas. E aí depois fazia as preces. E ia então dormir, né? Sonhava,
tentava interpretar, né, você mesmo ou o sacerdote, e então o diagnóstico e a ação, ou seja, a coisa que deveria ser feita a partir dali. O intérprete era então o Necori. E aí ele fala que Fauna, Faunus, Serapis e Ísis eram conhecidos em Roma por trazerem sonhos. Então você vê aí, embora Ísis fosse uma divindade egípcia, né, era muito cultuada na Europa também, já naquela época lá, antiga, etc. Diodorus escreve que suas sacerdotisas e sacerdotes podiam contar as inúmeras curas que Ísis concedeu a seus adoradores em seus templos de sonho. Na verdade, uma das razões para a popularidade de Ísis era que curas verdadeiras também parecem ter ocorrido durante o sono sagrado dentro dos templos dedicados a ela. E quando a maioria dos traços do culto pagão havia sido eliminada, a igreja cristã começou seu infame processo de converter práticas ancestrais em formas cristãs aceitáveis. Formas de incubação de sonhos eram permitidas, mas apenas em igrejas dedicadas ao Deus cristão. Era permitido jejuar como uma forma de induzir tais sonhos. Eventualmente, o sono no tempo cristão foi transformado em uma busca humana idealizada por inspiração divina. Então aí ele faz aqui, né, termina esse capítulo falando do processo de transformação que Roma teve, né, enquanto que começou com a coisa pagã e etc, depois converteu-se a essa religião aí, e aí muitas das coisas, né, que eram consideradas pagãs foram absorvidas pela própria igreja, né, porque a gente sabe que, enfim. Chegamos ao capítulo 6, que ele fala sobre o Havaí. Em comum com a maioria das culturas polinésias, os antigos havaianos eram um povo profundamente espiritual. Chuva, vento, neve, vulcões, brumas, miragens, plantas, árvores, pássaros, peixes, tubarões, animais e pedras eram conhecidos como corpos das divindades. As divindades não eram inventadas para explicar forças e processos naturais. Suas presenças eram descobertas no interior desses processos. A religião havaiana era baseada na experiência pessoal e na comunicação com essas divindades. Uma multidão de deusas e deuses era adorada com rituais, nos quais a ilha inteira participava, ritos locais, cerimônias secretas, rituais diários caseiros, ritos para divindades de artes, ocupações específicas e atos privados de fé. Entre as divindades tão adoradas estava Kani, o doador da luz do sol e da água fresca, Haumea, a deusa mãe que presidia sobre os nascimentos, Hina, deusa da lua, das florestas e do mar, que era invocada quando da colheita de plantas medicinais, Ku, a força criadora masculina, Laka, deusa da rula, Lono, deus da agricultura, chuva, paz, fertilidade, o doador do alimento. E é claro, Pele, a deusa dos vulcões, vulcanismo e do fogo em todas as suas formas, que continua a ser abertamente cultuada ainda hoje. Cada aspecto da vida era mergulhado em espiritualidade. Então veja aqui, isso aqui que ele fala é interessante, porque muitas pessoas pensam assim, como que aquele povo começou a cultuar aquela divindade? Aí pensa assim, não, porque aquilo ali ele criou, né? As pessoas criaram aquilo ali. Pelas tradições, isso não é exatamente assim, isso fica muito claro que nesse texto aqui do povo do Havaí aqui. Muitas dessas divindades, elas se manifestaram em algum momento para alguém. E aí, a partir desse processo de manifestação, o culto é estabelecido. Da mesma forma que muitos dos conhecimentos antigos, eles eram obtidos através dos sonhos. Então, como que o indivíduo é saber que um chá de uma planta, uma floresta gigantesca, 1 bilhão de plantas de tudo quanto é tipo, em tudo quanto é canto. Como é que ele ia saber que pegar aquela planta, ferver aquilo ali, etc., para fazer um chá para uma pessoa que estava com a doença XY e curar aquela pessoa? Sabe? É uma matemática absurda, né? De possibilidades, né? Então, como é que isso era obtido? Através desse contato com os sonhos. As divindades ou os ancestrais muitas vezes vinham, falavam, transmitiu ali, vai lá na floresta, pega aquela plantinha que é assim assado, que dá uma florzinha assim, e vai lá, ferve e dá para aquela pessoa ali, que ela vai se curar. E aquilo ali se tornava prática. É igual eu falei agora da questão da aroeira, da minha ancestral, que é a minha pombagira, veio falar, toma banho de aroeira porque você teve contato com o morto, você está carregado. Entende? Então não foi um pai de santo, não foi um sacerdote, não foi ninguém que me falou. Ela apareceu para mim no sonho e falou para eu fazer aquilo. Eu fui lá e fiz, fiquei bem. Tava ótimo. Entende?
Então isso se torna prática. Hoje, aí eu tô falando isso aqui. Ou seja, num outro momento, precisa lá repetir? Não, se eu souber que eu tive contato com o morto e for necessário, eu vou lá e já tomo um banho de aroeira. Ou se eu tiver que tomar outro banho, pode ser que a própria divindade venha falar também. Ou a entidade, né? Então isso não é novidade nenhuma, isso acontece desde sempre no mundo da espiritualidade. Aqui ele vem destacando que esses indivíduos eles faziam uma série de resguardos, de restrições, etc., para ter contato com essas divindades, que era uma coisa super complexa. Assim. E que no século XIX, quando os brancos chegam, né, e trazem o cristianismo, então muitos indivíduos acabaram se convertendo ao cristianismo. E que, como eles não tinham escrita, os havaianos, então muito conhecimento se perdeu. Mas uma coisa interessante que eles achavam, que eu nunca tinha visto isso, né, que eles acreditavam que a alma, né, ela saía pelo canto dos olhos aqui, né, creio que aqui, né, talvez fosse aqui, acho que aqui, pela parte da lágrima aqui, né, e a alma saía por aqui, então, para ter contato com os deuses e com os ancestrais. Eles acreditavam que os seres poderiam ter contato com os seres humanos e entrar no corpo de seres humanos durante o sono, para fazer sexo. Então, eu estava falando isso com um amigo mais cedo, né, de que na Idade Média, né, a gente tem vários registros ali das bruxas que elas tinham muito esse hábito, assim, quando elas eram inquiridas lá pela Inquisição, né, elas falavam muito isso, assim, que tiveram sexo com os demônios, etc. E a gente tem essa classe, né, de espíritos lá na Europa chamados de incubos e sucubos, que são os espíritos sexuais, né, demônios sexuais. Então, assim, isso era uma coisa que acontecia. E eu já vi relatos, né, de pessoas que tiveram sexo também com entidades, tá? Pode parecer meio absurdo, mas já vi isso daí. Lembro de um caso agora de uma mulher que ela não tinha mais relações com o marido dela e ela estava desesperada porque o marido dela tinha um malandro e quando o malandro incorporava nele, o malandro ficava seduzindo ela. E ela acabou cedendo porque ela se sentiu extremamente encantada por aquele ser, né? Porque ela falou que o marido dela ganhava, né? Ficava de uma outra forma, se tornava um outro homem, ficava muito encantador. E ela acabou cedendo aos apelos lá da entidade e tudo. E aí essa entidade, esse malandro, passou a aparecer para ela sem o marido. Ou seja, até aquele momento ele incorporava no marido para transar com ela. Ela começou a ver esse malandro, né? Sem a presença do marido, depois de um tempo. E aí é como se o espírito estava querendo transar com ela sem a presença do marido. Então assim, embora muita gente vai dizer, que absurdo, marmotagem, que não sei o que, existe registro disso desde muito tempo, desde sempre na humanidade, né, de seres espirituais que querem sim fazer sexo com os seres humanos. É só ver lá o caso até da Bíblia, dos Néfilins, né, que são os filhos dos mensageiros do céu, né, que são chamados de anjos, né, que vieram para cá transar com os seres humanos e nasceram os Néfilins, né. Então aqui está falando a mesma coisa, que os havaianos também acreditavam nisso e que produziam então bebês meio humanos, né, dessas conjunções. E que se você tivesse um pesadelo era porque você tinha então que fazer uma série de rituais para se purificar daquilo. E que a lógica era, se você sonhou é porque você está sendo te dada a possibilidade de evitar aquele problema, né? Seja através de rituais, de preces, né? De banhos e tudo mais. E que os espíritos às vezes traziam um nome, né? Para aquela criança que ia nascer. E então aquela criança tinha que ser batizada com aquele nome, né? Então tinha que ser dado aquele nome para aquela criança que o espírito trouxe, que era uma espécie de proteção. Então muitos nomes dos havaianos daquela época não eram escolhidos pelos pais, eram trazidos pelos espíritos, né? E aí aquilo garantia uma certa proteção para essas crianças que nasciam. E aí ele vem destacando aqui que alguns sonhos eram só auditivos, né? A pessoa não via nada, só escutava. É uma experiência curiosa, né? Eu não lembro de ter tido essa experiência na vida, assim, de ter sonhado só com som. Meus sonhos sempre foram visuais, não lembro. E também acreditavam que às vezes o sonho tinha um sentido inverso, ou seja, você sonhou com uma coisa, igual falam aqui na minha família, se você sonhou com morte, significa que a pessoa vai ter saúde, né? E dentre outras coisas aqui, que se você sonhar com dente também significa morte. Como a gente viu que no Egito era, na Europa era, que no Brasil é, para muitas famílias, né? E que no Havaí também era, desde muito tempo. Bom, chegamos então à última parte ao último capítulo dessa parte,
que é quando ele fala sobre os nativos, né, da América do Norte, os indígenas, e que ele vem destacando aqui que os brancos, né, ao chegarem lá, dizimaram muitas culturas, muitos povos indígenas, né, não só através das guerras, né, da invasão e etc., mas também por conta das doenças que eles trouxeram, né? Então isso foi um fenômeno que aconteceu em toda a América, não só lá na América do Norte, né? E que muitas pessoas às vezes acham isso, né? Que o branco, o europeu, né? Ele tinha assim um poder bélico muito superior e etc, e que por isso ele dizimou as culturas indígenas. Primeiro que elas não foram totalmente eliminadas, né? Esse é o primeiro ponto. Muitos desses indivíduos existem tanto no sentido de sucessão, né, ininterrupta até os dias de hoje, ou seja, existem descendentes diversos, aos milhares, milhões, descendentes indígenas que são puros, digamos assim, né, numa sucessão sanguínea direta, e existem nós que somos descendentes, né, mestiços, mas ainda assim que carregamos, né, cor na pele, traços ou sangue, parte do sangue, etc., nomes indígenas. E muita dessa investida dos brancos contra os indígenas, né, se deu, na vitória, né, se deu principalmente por causa dessa questão das doenças, né? Então, e também porque muitos indígenas ajudavam os brancos também, né, a combater outras tribos inimigas, etc. Então é um assunto complexo, já falei aqui várias vezes, etc. Enfim. Então são várias questões aí, mas é importante sempre manter em mente, tá? Que não é que o indígena ele ficou lá no passado e não existe mais nos dias de hoje. Não, nossos ancestrais existem através da nossa própria existência, sejamos nós, esses indivíduos que são descendentes puros indígenas, ou nós que somos mestiços, ok? Enfim, e que os nativos davam grande importância aos sonhos, né? Porque eles consideravam então comunicações do espiritual para com os seres aqui viventes, né? Os seres humanos aqui viventes. Mas que há pouco registro dessas práticas. Então, assim, primeiro porque não tinha escrita, né? Então, muitas desses povos não tinham escrita. E segundo porque além da consideração que o branco tinha, e aí alguém poderia considerar, não, mas o branco poderia ter registrado porque ele escrevia, mas muitas dessas práticas eram consideradas então coisas demoníacas, porque esses brancos eram cristãos, né? Estavam pouco interessados. Além de serem cristãos, eles tinham muitas essas ideias de superioridade, etc. Que a cultura europeia era superior. Então eles tinham muitas vezes pouco interesse em fazer um registro antropológico dessas coisas. Eles queriam simplesmente ou destruir esses povos ou convertê-los, né? E fazer com que eles esquecessem as suas culturas para então abraçar a cultura europeia e cristã. Então, enfim, e além disso, o pouco registro que se tem, o Cunningham aqui destaca, se dava principalmente em relação àquilo que os homens faziam, né? Então ainda tem esse detalhe, né? Muitas das vezes encontra-se pouco registro da parte feminina, né? Como que as mulheres lidavam com os sonhos, etc. Não sabe. Por quê? Porque do pouco registro que faziam era principalmente voltado para os homens. E nesse caso aqui se torna muito difícil porque muitas dessas etnias elas se dividiam em diferentes grupos, né, aldeados, digamos assim, que se espalhavam por uma determinada região. Então às vezes você tinha um grupo, né, que era um povo aqui, uma aldeia, né, que tinha uma quantidade pequena de indivíduos, mas que eram da mesma etnia daqueles outros vizinhos que estavam ali próximos, mas que viviam em comunidades diferentes, ou seja, isso também criava diferentes interpretações e culturas, né? Que por mais que tivesse uma mesma etnia, criava diferenciações. Mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui, né? A gente tem os nossos bairros, né? A gente tem a cultura às vezes do bairro, né? E mesmo dentro de um bairro você tem diferentes partes que vão se comportar de diferentes formas, embora pertençam a uma mesma região, né? Mas você tem essas diferenciações bairristas, né? Tem alguns bairros que são mais famosos por ter determinadas culturas do que outros. É mais ou menos isso, tá, que ele está querendo dizer. Ele fala que alguns desses povos também tinham essa ideia de que sonhar com dentes significava morte, ou seja, uma coisa realmente interessante, né? Quanto de culturas tem essa mesma ideia de que sonhar com dente significa morte. Vai saber por que dente se relaciona com morte na mentalidade humana, universal, né? Muito interessante isso.
E que, enfim, alguns indivíduos, alguns povos consideravam os sonhos tão importantes quanto a vida aqui, né? Então, para eles não havia diferença, a única diferença se dava. Você está aqui acordado na vigília, é uma vivência. Você está na vivência do sonho, é outra vivência, mas as duas são igualmente importantes. Que alguns povos não falavam sobre os seus sonhos, ou seja, eles consideravam que o sonho ele não podia ser contado, outros que os sonhos traziam de fato essas mensagens, etc. Ou seja, não dá nem para definir que aquelas sociedades indígenas, obviamente, tinham a mesma ideia sobre os sonhos, porque eram culturas distintas. E vem falando de uma forma assim, muito curtinha sobre uma série de povos, né, por causa disso, porque infelizmente a gente carece de registros, né? Isso é uma coisa da América toda, assim. As aldeias, os povos que não tinham escrita, né? Os povos indígenas que não tinham escrita, infelizmente, a gente perdeu muito no conhecimento. E mesmo aqueles que escreveram, ainda, em muitos casos, não se sabe, às vezes, decifrar uma determinada língua, porque perdeu-se determinadas chaves, igual o caso do Egito, né? O Egito a gente veio descobrir como é que ele lia os hieróglifos agora, há pouco tempo, em menos de 200 anos, sei lá. Entende? Então, com Champollion ali. Até então não sabia o que significava aqueles hieróglifos. No próximo capítulo, que é a última parte, enfim, que é o livro dos sonhos. Aí aqui ele vem falando que assim, esses livros dos sonhos, eles existem há milhares de anos, né? Diversas culturas tinham esses livros, mas ele faz uma certa crítica a isso, por quê? Porque embora possa ser funcional sobre alguns aspectos, existem outros que dificultam uma real precisão na interpretação dessas coisas. Por exemplo, um determinado símbolo pode significar uma coisa para um indivíduo que é solteiro e uma coisa totalmente diferente para um indivíduo que seja casado, entende? Então, muitas das vezes esses livros eles taxam, né, eles falam assim, não, isso aqui significa isso, ignorando o contexto da individualidade de cada um, que é o aspecto cultural, o aspecto da idade, o aspecto da condição marital, matrimonial, etc. Então ele vem falando que é complicado, né, essa generalização, né, porque, enfim, existem muitos fatores que podem estar em jogo. Existem alguns exemplos que a gente sabe que são, né, meio que universais, como esse do dente, né? Parece que todo mundo concorda que sonhou com dente é morte, alguém vai morrer. Inclusive aqui na minha família é falado assim, se você sonhar com dente da frente, é alguém próximo mesmo, tipo um parente, alguém muito próximo. Se for um dente de trás, pode ser que seja um parente mais distante um pouco, ou algum vizinho e etc. Mas os da frente geralmente são entendidos como sendo pessoas muito próximas ou parentes de convivência. Enfim, ele vem fazendo esse comentário aqui. E aí a gente vai dividir esse vídeo para uma segunda parte, né, porque ele já está bastante longo, e aí onde a gente vai falar das técnicas, né? Então aqui a gente falou sobre a parte histórica, né, e teórica, e agora a gente vai falar de algumas técnicas de como induzir esses sonhos e tudo mais.